Amém? Você está feliz? Amém, glória a Deus, nós estamos felizes. Gente, a nossa inauguração vai ser sexta-feira, sexta e sábado. A gente está muito feliz. Essa semana, gente, então tem alguns avisos. Essa semana nós não teremos nenhuma programação. Então nós não teremos os Forte House na terça e na quinta. E nós não teremos a escola DNA, tá bom? Por quê, pastor? Porque nós temos que... o nosso desejo, nosso objetivo é terminar tudo essa semana. E a gente fez algumas coisas, às vezes a gente faz coisas que às vezes não vê olhando assim, mas é questões estruturais que às vezes levam muito tempo. Então a gente puxou tomada para onde tinha que puxar tomada. Na salinha das crianças ali não tinha tomada, agora tem tomada. Essas questões estruturais, sabe, que a gente acaba não vendo, mas que requer de mão de obra, requer de tempo. Então, o nosso objetivo é que os adesivos já estejam postos aqui essa semana. A gente vai pintar essa porta, vai colocar o logo da igreja ali. Amém? Amém. E se não chegar o adesivo essa semana, que não é uma coisa que depende de nós, depende da empresa, a gente vai pintar de preto aqui, para não ficar esse quadro branco, né, gente? Que não é muito legal. Mas o nosso desejo... Ore por isso, ore para que os adesivos cheguem, amém? Glória a Deus, a nossa cozinha também, a gente está, aos pouquinhos a gente está querendo montar, querendo colocar um balcão ali, mas aos pouquinhos a gente vai fazendo de glória em glória, respeitando também cada começo de crescimento, amém? Eu estava vendo uma entrevista com o proprietário, o fundador do Nanica. Quem aqui já comeu Nanica? Algumas pessoas. Gente, é uma torta excelente isso aqui. Gente, entenda uma coisa, confie num gordinho quando fala de comida. Isso é quase bíblico isso, você precisa confiar num gordinho quando fala de comida. E isso aí não tem como dar ruim, gente. E essa torta é muito boa, e hoje está totalmente estourado assim. É lá na Rua Augusta, mas eu acho que eles fazem também entrega. Começaram uma torta de banoffee, né? Tem de morango também, que acho que é a monoffee. Gente, o negócio é excelente. Eu estava vendo uma entrevista, vou falando da comida, o negócio é a entrevista, o que ele falou na entrevista. E ele falou na entrevista, ele começou aquilo com 9 mil reais, assim, tipo, um negócio pequeno, ele tinha alguns contatos que emprestaram alguns equipamentos que eram muito caros, e assim começou. Então, aquilo que a gente vê que é grande, um dia começou pequeno, amém? Então, igrejas que a gente se inspira e que a gente entende como crescimento, também um dia eles começaram pequeno. Uma vez eu vi o Theo falando sobre as primeiras conferências Dunamis, que hoje enche o Espaço das Américas com 4, 5 mil jovens, só tinha os japonesinhos lá, os velhos japoneses, não tinha um jovem. No momento de louvor, aquele que não canta nada já foi do louvor também, para ajudar, entende, gente? Igreja é isso, igreja se ajuda. O que nós precisamos de igreja? Pessoas que têm uma boa disposição para ajudar. Não importa se sabe, se não sabe muito, a gente vai treinando, vai alinhando, vai ficando ali. Porque vocês lembram quando a gente falou sobre excelência? O que é excelência? É quando eu dou o meu melhor com aquilo que eu tenho. Diferente de perfeição. Não adianta a gente querer andar por perfeição, isso é uma coisa que a gente não consegue atingir. Perfeito é Deus, amém? Por isso, glória a Deus, vocês estão comigo então? Amém. Vamos lá, abra sua Bíblia em João capítulo 16, verso 33. Obrigado, João capítulo 16, verso 33. A gente vai começar uma série hoje chamada A Volta por Cima, dando a volta por cima. E nós vamos tratar sobre alguns fundamentos bíblicos de como dar a volta por cima. Se você está no momento de dificuldade, no momento de processo, e se você não está, uma hora você vai estar, porque a vida ela é feita de ciclos e processos. E João 16, 33, esse texto é muito conhecido, vai dizer assim: eu lhe disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Olha isso aqui, nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E eu quero te dar uma introdução, basicamente, com 2 tipos de pessoas. A primeira delas, e as duas são equivocadas, por quê? Já ouviu aquilo, olha, vem, aceita Jesus, que a sua vida vai ser uma maravilha, que tudo vai ser perfeito. Já ouviu isso? Já? Isso está equivocado. Por quê?
Porque as pessoas, elas vêm com uma falsa ilusão de quando eu aceito Jesus, quando eu reconheço Jesus, uau, tudo vai mudar, eu não vou ter mais processo, eu não vou ter mais dificuldade, as coisas vão mudar do dia para a noite, o meu processo de santificação, tudo vai mudar. Entenda uma coisa, gente, Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, então isso é um fato, ok? Eu e você teremos aflições, Jesus disse isso, a Bíblia diz isso. Jesus, ele pode mudar uma pessoa de um dia para a noite, sim ou não? Sim, ele pode, porque ele é Deus, ele faz tudo. Porém, na sua imensa maioria das vezes, quando alguém reconhece Jesus como seu Salvador, isso é só um início, é só um start, é só o começo da etapa. Aí sim entra todo o processo de santificação. Repita comigo, santificação. O processo de santificação é o processo que você, como corpo, irmão do seu irmão, precisa ajudá-lo. Por quê? Alguém que aceitou Jesus, ele sentiu a presença de Deus, ele reconheceu Jesus, ele pode sim parar de falar palavrão de um dia para a noite, mas na maioria das vezes isso vai ser como um processo. Eu, quando me converti, eu falava um monte de palavrão ainda. Por quê? Porque é um hábito, e quando você vive um hábito, lembra que a gente falou sobre a alma na escola DNA, que a sua alma ela é programada, como um CD virgem, a sua alma ela é programada, vocês lembram disso, quem participa da escola? A sua alma ela está programada com vários prazeres da terra. Quando você reconhece Jesus, não é que esses prazeres saem de um dia para a noite, não, aí você precisa começar a escolher, a matar a tua carne, para começar a viver no Espírito. Pode dar um amém por isso? Amém. Então, o processo de santificação, na sua imensa maioria de pessoas, ela vai ser de passo em passo, devagarzinho. Então, qual que é o teu papel? Como pastor, qual que é o meu papel como uma igreja? Ajudá-lo. Nós ministramos sobre isso, e eu entendo que hoje, talvez eu até mude um pouquinho a ministração, porque parece que Deus ele quer tratar algumas coisas internas aqui. E isso é muito bom, porque Ele sabe de todas as coisas. Então nós precisamos respeitar o processo de cada um. Talvez o processo do Carlinhos está sendo mais rápido do que o teu. Não importa, importa que nós estamos correndo a mesma corrida, um ajudando o outro a chegar até o fim, amém? Então chega de comparação. Ah, mas o irmão, não. Chega de comparação. Não compare o teu irmão, comece a estender o braço e ajudar o teu irmão, porque talvez aquilo que você faz com muita facilidade é uma dificuldade para ele, talvez o que ele faz com tanta facilidade é uma dificuldade para você. Como assim, pastor? Por exemplo, para mim falar em público não é uma grande dificuldade, talvez para você seja, mas talvez você faça algo que para você é muito tranquilo, é muito fácil, e para mim seja uma grande dificuldade. Você está entendendo isso? Pode dar um amém por isso? Amém. Então vocês estão junto comigo. Vamos lá. E o segundo tipo de pessoas, pastor, como que funciona? O segundo tipo de pessoa é aquele que gosta do cantor Pablo. Você lembra disso? O Pablo, é Pablo o nome dele? Tem aquela canção, aquele louvor, Sofrência. O homem não chama. Vocês nunca ouviram isso aí? Gente, só eu que achei que não era crente aqui. Aquele cristão, aquele que acha que está sofrendo, que está passando por dificuldade, que está sofrendo na vida e diz, olha, é porque Deus quis assim, né? Aquele que, o cara está na pior, mas tudo é planejado por Deus, né? Ele usa isso como um grande consolo. Você já viu esse tipo de gente? O negócio está ruim, está feio, aí ele fala, mas Deus sabe de todas as coisas, como se Deus estivesse tratando isso, esse momento de dificuldade, esse momento de crise, olha, é Deus, mas na maioria das vezes é consequência do nosso pecado, é consequência das nossas más escolhas, ou então realmente assim, um processo que Deus vai te levar na tua vida, porque a vida é feita de processos. Por quê? Porque não se chega à promessa, não se chega ao seu destino final, sem uma estrada a percorrer, amém por isso? Então o que nós precisamos focar aqui? Sim, nós teremos aflições, no mundo nós teremos aflições, bem-vindo ao clube. Agora Jesus disse assim, olha, mas, tende o quê? Tende o quê? Tende o quê? Uau, então você e eu precisamos ter bom ânimo. Já viu alguém com bom ânimo? O cara é animado. Já viu alguém para cima, alguém otimista? Já conversou com esse tipo de gente? O cara é animado, o cara sorri. Se você fica perto dele, fala, uau, cara, esse cara tem bom ânimo. Você sabe, as pessoas mais felizes são as que mais sofrem. Já parou? Isso é estudo, é feito cientificamente, porque já foi comprovado que a depressão não é muito sofrimento, mas falta de prazer.
Então, como eu estou triste, como eu estou em depressão, não é pelo que eu sofro, mas pela falta de prazer. Então comece a orar por prazer em Deus, comece a orar: Deus, me enche de prazer na tua presença, porque alguém que entra num processo de santificação, talvez o prazer dele era sair numa noite e ficar com 6 mulheres, talvez o prazer era encher a cara, era beber, e agora esse cara se converte, ele vem para a igreja, e ele fala: e agora? Qual que é o meu prazer? Aí talvez ele encontre um irmão que nem dá um oi para ele. Aí, caramba, que negócio estranho, me sinto meio diferente aqui na igreja e tal. Por isso que a gente fala e brinca com a importância: olha para o teu irmão aí, dá um oi para ele. Fala, a gente vai às vezes na Zion, que eu gosto muito, e aí eles falam lá, high five, não é? E aí uma vez o pastor falou: olha para o teu irmão e dá um high five. Eu fiquei: o que é high five? Os caras falaram assim. Eu falei: high five é um toque ali, né? Eu achei aquilo engraçado. Mas porque parece coisas bobas, mas isso quebra o clima, a pessoa ela se sente familiarizada, amém? Quantos aqui foram num lugar e se sentiram familiarizados? Quantos aqui? Levante a mão. Isso é muito bom, não é? Porque você fala, dá vontade de vir mais, né? Além da presença de Deus, além de tudo isso, isso é corpo de Cristo. Ah, pastor, mas não gosto muito daquele irmão. Ah, irmão, eu também às vezes não gosto, bem, brincadeira. Mas é normal, gente, pessoas, dificuldades, o Vini me irrita, o Carlinhos me irrita um monte de vezes, eu irrito eles. Mas por quê? Porque nós nos amamos, por quê? Porque nós estamos aqui por causa do cabeça que é Cristo, nós precisamos ser corpo, e corpo requer desafio, corpo requer ajuste. Família, né? Vocês têm família, nós temos família. Família sempre tem os calos, pisou no meu pé, pisei no meu pé, é família. Corpo de Cristo é família, porque senão a gente vive numa bolinha evangélica, gente. Eu vou sempre, vocês têm uns pastores extremamente chatos quanto a isso. Ah, pastor, eu não quero cumprimentar. Você vai cumprimentar, cumprimenta aqui, ora. Pensam. Por quê, gente? Porque nós precisamos entender família espiritual, e precisamos entender o tempo que Deus está se movendo, gente. A igreja dos últimos dias talvez não vai ter estrutura, talvez vai ser uma igreja perseguida que vai se reunir. Você imagina isso? Imagine você, talvez nós já estamos vivendo nos últimos dias, mas eu entendo que nós ainda não começamos a viver a grande tribulação. Mas imagine uma igreja da grande tribulação, onde a gente vai se reunir. Ah, hoje vamos no porão tal, e hoje vamos na casa daquele lá, hoje vamos... Imagina se a gente tiver alguma coisa com o nosso irmão: não vou deixar de adorar Jesus, porque eu não gosto muito da Amanda. Vocês estão entendendo, gente? Pode dar amém por isso? Estão comigo? Amém. Outra coisa importante: a vida, ela sempre vai nos preparar para o sucesso. A vida, ela vai nos preparar para aquilo que é bom. E glória a Deus por isso, isso é bom também. Mas pastor, por que existem pessoas emocionalmente que não estão saudáveis, ou que estão vivendo numa certa inconstância? Porque elas não sabem se deparar com a dificuldade, não sabem lidar com o processo. Como eu sei que uma pessoa, a alma dela governa sobre o espírito, existe uma grande chave aí: a inconstância. Repita comigo: inconstância. Aquele que vive na alma, aquele que vive governado pela alma, isso não é um problema se você está passando por isso. Entenda uma coisa: nós estamos em... Quê? Corrida, boa, não é corrida. Nós estamos em família. Então, se alguém está sendo governado pela alma, qual que é o meu papel? Ajudar para que o Espírito comece a governar sobre a alma, e não colocar a cara na mão daquela pessoa e falar: essa pessoa é assim, essa pessoa é daquele jeito. Não, porque uma pessoa que ela ainda está governada pela alma, ela ainda está num processo de crescimento, de amadurecimento. Uma semana ela vai estar muito bem, na outra semana ela vai estar de cara feia, uma semana ela vai vir à igreja, talvez na outra semana ela não vá à igreja. Você está entendendo isso? Você passou por isso, gente. Eu passei por isso. Eu ia na igreja para ficar com a Amanda. Todo mundo vem na igreja por um motivo, sim ou não? Ou você veio por causa de Jesus? É muito crente. Na primeira vez que você veio porque tua perna estava doendo, você veio porque você precisava de um recurso. Todo mundo vem à igreja por um motivo. Qual que é o problema? É permanecer na igreja por um motivo que não seja a pessoa de Jesus. Porque se eu permaneço por um motivo que não seja a pessoa de Jesus, qualquer coisa vai me ferir, qualquer coisa vai me desgastar. Por quê? Porque é corpo de Cristo, são pessoas fazendo igreja. Por isso que eu preciso, através dessa palavra, te
desmistificar, tirar do teu padrão da tua mente que igreja é prédio, que igreja é estrutura. Sim, nós queremos te dar uma linda estrutura, nós queremos te dar uma ótima estrutura, mas nós queremos como corpo a ser e aprender a ser igreja. A igreja dos últimos dias, a igreja que toca o céu, a igreja que traz o reino de Deus para a terra. Está comigo? Dê um amém tão forte, glória a Deus. Uau! Qual que é o primeiro ponto que eu quero tratar? O primeiro princípio para você dar a sua volta por cima. O primeiro princípio é: não acuse Deus. Repita comigo: não acuse Deus. Quando alguma tragédia acontece, vem um infeliz e me diz assim: foi porque Deus quis, né? Já ouviu isso? Entenda uma coisa, gente. Deus não quis o Covid. Deus não quis esse número de morte. Isso tem que ficar claro para você. Deus, Ele é um Deus bom, um Pai bom. E sim, Deus usa até das coisas ruins para te fazer o bem. Mas, pastor, se Deus não quis o Covid, por que Ele não fez nada, né? Por que não moveu nada? Por que não aconteceu nada? Quem disse que Ele não fez? Agora a questão é a seguinte: Deus, Ele é soberano? Sim, Deus é soberano, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Porém Deus, Ele respeita uma coisa: o teu livre-arbítrio. Deus não te criou como um robô. Você tem o poder, a decisão da escolha. Deus não quer que você se machuque, mas se você chegar aqui na parede e começar a bater a cabeça, você vai se machucar, sim ou não? Mas isso é a vontade de Deus? Não é, gente. Então entenda uma coisa: o pecado, o próprio pecado, ele te traz consequências. As nossas decisões nos traz consequências. Deus criou Adão e Eva para ser seres eternos. Deus criou Adão e Eva para relacionamento. Sim ou não? Vocês param de rir. Até que a gente tem que pôr vidro aqui, essas motos de escapamento solto. Choracatata, orar em línguas aqui. Então Deus nos criou para relacionamento. Não foi da vontade de Deus que Eva escutasse a serpente e comesse do fruto. Não foi da vontade de Deus. Mas o pecado gera consequências. Então o que eu entendo aqui? As nossas atitudes, as nossas decisões geram consequências. Pastor, fiz uma besteira, fiz uma burrada, isso me gerou consequência. Ok, isso Deus não vai trazer um peso sobre ti. Deus não vai trazer uma condenação sobre ti, e Ele vai usar até desse processo, até dessa dificuldade, para extrair algo bom de você. Amém? Por isso, então Deus, Ele não é um Deus ruim, Ele não é um Pai ruim, Ele governa sobre todas as coisas, mas Ele respeita o livre-arbítrio. Você tem o poder e a decisão de escolha. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 6, você que está com a Bíblia, abre a Bíblia aí. O Carlinhos vai pôr no telão, mas você que está com a Bíblia, abre a Bíblia. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, verso 9 e 10. A oração do Pai Nosso. E diz assim, olha aqui, ó. Vocês orem assim. Vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado, seu nome seja santificado. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Olha aqui. Assim na terra, como é no céu. Olha que interessante. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Sabe um lugar que a vontade de Deus é feita 100%? Aonde é? Na terra ou no céu? Pode dizer, na terra ou no céu? No céu. A vontade de Deus é feita 100% no céu. Por isso que nós precisamos clamar: venha a nós o teu reino. Que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Você entende a importância daquilo que você ora, daquilo que você canta? Porque nós precisamos entender: Deus, faça a tua vontade, faça a tua perfeição, tu és bom, tu és perfeito, manifesta isso aqui na terra. E Ele vai manifestar através de quem? Através da igreja, através do corpo de Cristo. Cara, que poderoso isso. Aurélio, entende o peso disso? Você está começando a entender a tua importância dentro do corpo de Cristo. Deus, Ele vai se manifestar através de um clamor da tua parte.
de um clamor da igreja, nós precisamos entender que a resposta para o mundo é a igreja. E quando eu falo igreja, gente, não é prédio, somos nós. Por isso a importância de se formar. Por isso o cara empinou na frente da igreja. Por isso a importância de se formar cristãos maduros, cara. Você entende a importância disso? Por isso que e aí você vem, às vezes você toma uma palavra que e aí você fala, tomei aqui. Mas por quê? Porque Deus está te fazendo maduro. O nosso desejo, o desejo dessa igreja é te tornar alguém maduro, te tornar uma resposta do céu para a terra. É dizer assim, não, eu não quero mais uma bênção, mas seja tu uma bênção. Seja uma resposta para esse mundo, cara. Quantos aqui querem ser uma resposta para esse mundo? Quantos aqui querem isso? Seja uma resposta para esse mundo, seja uma resposta para o seu trabalho, seja uma resposta para a tua família, seja influente, exerça o reino de Deus, não porque você é bom, mas porque tem alguém bom que habita em você. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o primeiro ponto, não acuse Deus, irmão. Acuse tua sogra, acuse qualquer pessoa, mas não acuse Deus. Amém? Acuse a sogra, porque a sogra geralmente tem culpa. Brincadeira, estou brincando. Estou brincando, gente. Amanda me olhou como brincadeira. Glória a Deus. Isso é para você prestar atenção em mim. Abra aí em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Entenda, e esse segundo ponto em Romanos 8, 28 é: entenda o ensino de Deus. Qual que é o primeiro ponto? Não culpar Deus, não acuse Deus. E o segundo ponto, entenda o ensino de Deus. Romanos 8, 28 vai dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o mal? Para o bem, daqueles que cara, isso aqui é para você, hein? Dos que foram chamados de acordo com o teu propósito. Então eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Está no momento de crise, está no momento de dificuldade, começa a declarar esse versículo: todas as coisas cooperam para o meu bem. Está ruim, Aurélio, está difícil, a empresa, o chefe está enchendo o saco. Todas as coisas cooperam para o meu bem. A sua perspectiva começa a mudar. Por que isso, sabe? Abrir um parênteses aqui. Existem várias, dentro da teologia, existem várias linhas teológicas, né? E existe um povo que coloca o homem, nós, muito lá para baixo, né? Você é um coitadinho, você é um miserável, tal. E existe outros que já colocam muito lá em cima. E nós precisamos achar o equilíbrio dentro disso. Existia um momento na adoração, isso foi um tempo muito forte aqui no Brasil, onde os ministros de louvor, eles viravam de costa, eles, por exemplo, um exemplo, a Amanda viria cantar aqui, e aí é para que eu não apareça, mas para que Deus apareça, sabe? Tem uma canção que chama assim, esqueci agora. Que Ele cresça e eu diminua. Já ouviu isso? Tá, eu não estou falando mal da canção, a intenção é até boa. Mas e se Deus quiser te fazer aparecer? Você está entendendo isso? Porque uma vez que você aparece, uma vez que Deus te estabelece em um lugar de relevância, naquele lugar você diz: tudo isso é glória a Deus. Você está entendendo isso? Então eu não preciso me esconder, eu não preciso me fazer menos, eu só preciso ser um filho de Deus. E se Deus quiser me levar num lugar de relevância, onde eu estiver lá, eu vou proclamar o nome dEle. Porque Deus, Ele vai ser conhecido, e Ele é conhecido. O sonho de Deus, o desejo de Deus, sempre foi ser conhecido através da família, através do corpo. Então sim, Deus levanta artistas, Deus levanta pessoas, para que quando essas pessoas chegarem lá, elas darem glória, honra e mérito para quem? Para Deus. Então se Deus quer te levantar, se Deus quer te fazer aparecer, pare de negar isso.
Isso é aquilo que a gente chama de uma falsa humildade. Quebra esse falso conceito. Porque como alguém humilde, como é alguém humilde? Como essa pessoa anda, como essa pessoa se move? Alguém humilde não é alguém que fica se fazendo menos. Já conversou com uma pessoa que ela sempre fica se fazendo menos? Aí a gente fala, essa pessoa é tão humilde, né? Não é, cara. Isso é uma pessoa que aprendeu a se mover como uma coitadinha. E sabe qual é o problema disso? Porque Deus, o teu Pai, não te vê como um coitadinho, Ele te vê como um filho amado. Você está entendendo isso? Então, como é alguém humilde, pastor Rafael? Alguém humilde, ele sabe que ele é um filho de Deus e que ele não é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que o Carlinhos, Carlinhos não é melhor que eu. Nós somos diferentes. E as nossas diferenças é o que completa o reino, a igreja, o corpo de Cristo. Você está entendendo isso? Então, eu não preciso me fazer menos. A falsa humildade é eu chegar aqui com R$2.000 e falar assim, tire de Deus e te ofertar, e você diz, pastor, não precisa, eu não quero, mas você está com a conta atrasada lá em casa, e Deus está te mandando te dar R$2.000. Isso é uma falsa humildade, porque dentro de você está, me dá, eu preciso pagar aquilo, só que por fora você está, não precisa, não quero. Já passou? Eu já fiz isso, recebeu aquele presente que você ficou meio sem jeito, obrigado, mas por dentro você fala, meu Deus, esse negócio. Já passou por isso? Isso é uma falsa humildade, porque a verdadeira humildade é saber que eu sou um filho de Deus, e ponto. Carlão, você é um filho, e ponto. Pastor, mas alguém me acha arrogante. Você é arrogante? Não. Você está entendendo? Começa a viver livre da opinião das pessoas, começa a viver livre da expectativa das pessoas. Cara, se você tem uma expectativa sobre mim, talvez eu vá te desapontar. Você está entendendo? Pastor, não posso. Sim, você pode ter referência. Eu tenho várias referências. Tenho várias inspirações. Mas expectativa, tenha em Jesus, cara. Porque eu vou te desapontar como você vai me desapontar. Uau! Igreja! Amém? Vocês estão quietinhos aqui, esse pastor é doido. Igreja é isso, gente. Não adianta a gente colocar uma máscara e não. Igreja é corpo de Cristo. Então, como eu sou humilde, quando eu me movo como um filho, como eu ando em generosidade, como eu ando em ajuda, como eu ando em auxílio, e quando Deus me levanta a um lugar, eu puxo aqueles que ficaram para junto também, porque a glória não é minha, a glória é de Deus. Amém? Glória a Deus. Vou tomar uma água. Abra sua Bíblia aí comigo, o último texto que a gente vai ler hoje. Êxodo, capítulo 15, verso 20 ao verso 26. Não é o último texto, não. Êxodo, capítulo 15, verso 20 ao 26. Glória a Deus. Fica comigo nessa palavra, não se desconecte. E vai dizer assim: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram. Imagine isso, tocando tamborim e dançando. Miriam lhe respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Isso aqui é a passagem, tá? Para você entender. É quando o povo de Israel saiu da escravidão do Egito e estava caminhando à terra prometida. E aí no verso 22 vai: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Olha aqui, 3 dias no deserto sem encontrar água. Imagina, irmão. Já fez exercício físico no calorzão? 3 dias no deserto sem encontrar água. O que você faria? E vai dizer o verso 24: e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que bebemos, Moisés? Moisés, o líder, disse: Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto, e o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenança, e os colocou à prova, dizendo-lhe: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não tirei
não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, se referindo às pragas, pois eu sou o Senhor que os cura. Entenda uma coisa, eles estavam sendo guiados por uma nuvem, nesse processo de transição. Eles tinham passado pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu, e eles estavam caminhando na terra prometida, andando, uma multidão. Moisés era o líder, Moisés era o Jesus, Moisés intermediava, Moisés ouvia Deus e passava para o povo. 3 dias num deserto, e o pessoal começou a reclamar. Entenda uma coisa aqui, que você precisa ficar claro, talvez você esteja no caminho, ainda assim seguindo a nuvem, seguindo aquilo que Deus te disse, mesmo assim, você vai precisar de um milagre no meio do caminho. Talvez você está andando, pastor, eu tenho uma palavra, eu caminhei nessa palavra, mas parece que está tudo travado, parece que eu estou 3 dias sem andar a água. Entenda uma coisa, mesmo no caminho, mesmo na palavra, mesmo debaixo da nuvem, você vai precisar de um milagre. Amém por isso? Mais um parênteses, qual que é a tua postura diante da dificuldade? O que o povo fez? Ô Moisés, e aí? O que você vai fazer? Ainda bem que você não é assim, né, irmão? Ainda bem. Ô pastor Rafael, o que você vai fazer agora? Brincadeira. O povo reclamou a Moisés, e Moisés foi buscar a solução aonde? No Senhor. Você está entendendo isso aqui? Busque a solução no Senhor. Ele tem a solução que você precisa. O que é que você precisa? O que é que você veio buscar? O que é? Qual que é o milagre que você precisa? O Senhor tem a resposta para a tua vida. O Senhor tem um milagre para você. É andando no deserto, é caminhando no meio dos processos. Gerou um milagre. Isso aqui é muito claro porque... Sabe qual era o problema do povo egípcio, ou do povo israelita? Porque eles saíram fisicamente do Egito, eles saíram, estavam em transição. Mas a mentalidade, a forma de agir, a forma de se mover, permaneceu como escravo. Talvez você foi escravo de uma situação por tanto tempo. Talvez você agiu na tua vida por tanto tempo, talvez você sempre respondeu da mesma forma, que Deus te libertou, fisicamente você saiu de um lugar, mas a maneira que você está agindo, a maneira que você está se movendo, está sendo ainda como um egípcio. Deixa eu te dizer, essa noite Deus quer trazer liberdade para ti. Assim como Ele libertou o povo de Israel e levou a Canaã, a terra prometida, Deus quer te levar à terra prometida, mas com uma mentalidade de liberdade, uma mentalidade de nova aliança, de graça de Deus. Amém por isso? Então saia do Egito. Mas pastor, eu saí, mas talvez tenha algumas coisas presas lá. O que você está falando, pastor? Eu não sei, quem tem que saber é você. Qual que é aquele negócio que você ainda... aquele negócio na sua vida que você move, que passa ano, entra ano, parece que é sempre a mesma coisa, aquilo que te puxa, parece que os ciclos é a mesma coisa, parece que os problemas é a mesma coisa, não sei se você já passou por isso, eu já passei, não importa o que eu fazia, parece que o ciclo que me puxava era sempre a mesma coisa. Sabe por que está acontecendo isso? Porque talvez, fisicamente, Deus já te tirou do Egito, mas o teu espírito, a tua alma, as tuas emoções, o teu pensamento ainda deve estar preso em algum lugar. Leve isso cativo ao Senhor. Peça ajuda. Amém? Glória a Deus. E o verso 25, o verso 26 vai dizer uma coisa interessante. Para eu acessar esse remédio de Deus. Vai dizer assim: Moisés clamou ao Senhor e ele indicou uma busca, ele indicou um milagre. E diz assim: ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhe deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Dizendo-lhe, olha isso aqui gente, verso 26, dizendo-lhe, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre você nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então pastor, qual que é o remédio? O que me faz andar em liberdade? O que me faz chegar à terra prometida? Repita comigo, obediência. Você precisa andar e caminhar em uma obediência radical ao Senhor. Amém? Glória a Deus.
Provérbios 12:1, abra comigo. Nós já estamos finalizando. Provérbios 12:1, e esse é o último ponto, para você começar a dar a volta por cima. Diz assim: todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Entenda uma coisa, quantos aqui querem crescer? Quantos aqui querem crescer? Glória a Deus. Para você crescer, você precisa ser corrigido, você precisa ser confrontado. Quem aqui é pai biológico? Quem aqui é pai e tem filhos? Para o teu filho crescer, o que você precisou fazer? Diz aí, irmão, não pegou um chinelo voador? Você precisou repreendê-lo, você precisou educá-lo, entenda, você precisou chamar a atenção daquilo que estava errado. Você precisou repreender. Então, para eu crescer em Deus, para eu crescer em maturidade, eu preciso de discipulado, eu preciso de confronto. Porque, sabe, se você quer estar do lado de pessoas que só te bajulam, olha, Amanda, isso aqui está perfeito, isso aqui está muito certo. Olha, Vinícius, essa sua atitude aqui, uau, está muito legal, está muito bom. Esse não é o lugar para ti. Você precisa ir para um clubinho evangélico, qualquer outra coisa. Se você não gosta do confronto, esse não é o lugar para ti. Por quê, pastor? Por que isso? Porque aqui nós somos uma igreja madura. E o confronto não tem nada a ver com humilhar alguém. O confronto não tem nada a ver com fazer alguma coisa na frente de alguém. O confronto tem a ver com amor. Você que é pai, quando você confronta o teu filho, é para humilhá-lo? É para quê? Para querer o bem. Vinícius, não, está errado aqui, a sua postura está aqui. Está entendendo isso? Jesus fazia isso com os discípulos, gente. Eu sempre costumo dizer, quantos seguiam Jesus? Uma multidão seguia, não tem como contabilizar. Mas só quanto era 12? Só quanto era 12? Meu Deus, apaga essa gravação. Só quanto era discípulo? Só 12. Só 12 eram discípulos. É Pedro quando acerta, é Jesus dizendo, Jesus no meio da multidão, os discípulos chegam, olha, a sua família está aí, a sua mãe, os seus irmãos estão aí. Ele olha para os discípulos e respondem, mas quem é minha mãe, quem é os meus irmãos? Não são aqueles que fazem a vontade de Deus? Os discípulos deveriam ficar como naquilo? Ele fala, esse cara é meio doido. E aí de novo estava Pedro, e os discípulos chegavam, olha, Jesus estão dizendo que você é Moisés, Jesus estão dizendo que você é um profeta, Jesus estão dizendo que você é enviado por Satanás. Aí Jesus para os 12 e pergunta assim, e vocês? Vocês estão andando comigo? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta, cheio do Espírito, diz, verdadeiramente tu és filho de Deus. Aí Jesus, Pedro, parabéns, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Espírito de Deus. Mas aí você vai continuando lendo, logo depois Jesus diz que tem que ir para a crucificação, ele tem que morrer para ressuscitar. Aí Pedro vai dizer, não Jesus, você não vai não. O que Jesus responde para Pedro? Faz de mim, Satanás, quem é você para atrapalhar os planos de Deus? Você está entendendo o que é discipulado? Você está entendendo o que é crescimento? Uma hora você acerta, é isso aí Vinícius, uau, vamos para cima. E dá uma outra vez, pelo amor de Deus, cara, faz um negócio desse. Isso é discipulado, isso é crescimento. Amém? Glória a Deus, eu vou finalizar com um texto. E a Bíblia sempre vai, pode se pôr de pé. Não precisa. Entenda, gente, eu brinco muito para você entender, eu gosto de deixar o evangelho sempre mais simples. Quando eu falo a analogia ao chinelo, é só uma analogia para você entender. Não é para você tacar o chinelo no teu filho, pelo amor de Deus, irmão. Não leve ao pé da letra, por favor. E vai dizer assim, Isaías 40:31 vai dizer assim, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Olha isso aqui, gente. Então se você precisa de uma força renovada, você precisa esperar no Senhor. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustas, andam e não se cansam.
Sabe, a Bíblia vai nos comparar como águia. A águia, ela não é o maior pássaro. Mas você sabe qual que é a postura da águia? Quando vem uma tempestade, todos os pássaros fogem. Sabe o que a águia faz? Ela vai por meio da tempestade. Você está entendendo porque Deus está te comparando com uma águia? Você quer vencer o gigante, você quer vencer o Golias, seja como uma águia, seja como um Davi. Os caras aí, o exército, estão com medo? O que é que eu tenho? Armadura? Preciso não, vem uma pedra. Uma pedra vai derrubar o gigante. Mas a pedra é só um elemento, o que derrubou foi a fé. A águia aí de frente à tempestade, é uma comparação, não tem a ver com ela ir, tem a ver com a fé. Aquilo que vai te fazer vencer os gigantes da vida, os Golias da vida, as dificuldades, é a fé. A chave do reino, a chave que acessa é a fé. Feche seus olhos. Nós vamos orar. E se você está no momento, sabe, talvez, pastor, eu estou nesse momento assim de crise, eu estou nesse momento onde eu estou confuso, pastor, parece que eu estou brigando entre o meu novo espírito e o meu velho homem, sabe, parece que é como se Deus quisesse derramar um vinho novo, mas eu estou como um outro velho, sabe, cara, entenda, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos como família espiritual, e se você é essa pessoa aqui, só fique com a mão levantada, ninguém vai ficar te olhando. Senhor Jesus, tua palavra diz, nem por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito, papai. Nós queremos te agradecer por cada pessoa, agradecer por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo. Comece a agradecer a Jesus. Eu não sei, o que você precisa de Jesus? Diante dessa palavra que você recebeu, o que você precisa mudar? O que precisa ser transformado? Jesus, eu falo demais. Comece a pedir ajuda. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos ensina sobre todas as coisas. Preciso ser mais calmo, pastor. Preciso ser mais rápido e me arrepender. Sim, Jesus, nós adoramos a tua presença sobre esse lugar, nós cultivamos a tua presença sobre esse lugar. Pai, obrigado porque através de cada palavra, através de cada ministração, o Senhor está nos fazendo mais maduros, Jesus. E esse é o nosso desejo, papai, ser maduros em Ti. Não ser perfeitos, Pai, mas ser maduros, Pai. Nós abrimos mão das nossas vontades, dos nossos desejos, Pai. Nós queremos realmente não só entender no nosso intelecto, no nosso saber, mas nós queremos viver quando a Tua palavra diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uau! E se Cristo vive em mim, e se Cristo vive em nós, nós não podemos permanecer do mesmo jeito. Uau! 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 Eu sinto uma alegria do Espírito. Nós liberamos vinho novo sobre você. Talvez você foi espremido nesse tempo. Talvez os processos da vida te espremeram. Talvez a tua família te espremeu. Talvez a tua casa te espremeu. O teu trabalho te espremeu. Nós liberamos vinho novo sobre ti. Nós liberamos refresco do alto sobre ti. Rakatabarra yaradarabash. Sim, Jesus, nós te celebramos, Jesus.
lá, Deus está fazendo algumas coisas aqui, então só continue. Uau! Eu sinto a parte de Deus. Que essa palavra, ela foi como sementes lançadas assim. Já viu alguém andando e começando a dar comida para passarinho, alpiste, sei lá. Quando eu estava aqui, eu tive essa perspectiva muito forte. Como essa palavra, aquilo que Deus liberou hoje, ele saiu assim, ó, liberando. Pega quem quer, sabe assim, eu sinto muito forte isso. A palavra, entenda, não é uma palavra, pastor, essa palavra é do Senhor, não tem a ver com isso. Sim, Jesus, nós queremos frutificar, papai, através dessa palavra. Que essa palavra venha gerar efeito em nós e nos tirar talvez do momento, no momento de crise. Libera sobre a tua igreja um tempo de ousadia, um tempo de coragem, um tempo de frescor, um tempo de vida. Que recaia sobre a tua igreja, Pai, o poder, a tua unção, que flua, que seja palpável a tua presença, e que saiam daqui corações famintos por estar com o Senhor. Nós te agradecemos e celebramos no nome de Jesus. Aplauda o Senhor com alegria, com alegria. Amém, amém. Pode sentar, fica à vontade. Vamos passar para os momentos de dízimos e ofertas. O pastor Rafa estava falando aqui, né? Ele é bom em falar, eu já não sou muito. Só que como ele errou aqui, então se eu errar, tá de boa, né? Vamos abrir em Deuteronômio 8. Achou que eu ia errar, né? 8, e vamos ler do 12 ao 19. Amém. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentar-lhe os seus rebanhos, o seu tesouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha
para vocês, e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para provar-os, a fim de que tudo fosse para o bem de vocês. Aqui a gente vê o que o pastor Rafa falou sobre todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que o amam a Deus. E aqui, antes de a gente continuar, vamos separar aqui dois povos. Aqueles que estavam num momento, numa situação boa, já vamos dizer assim, financeiramente boa, e aqueles que estavam no deserto. 17. Não tiram, pois, em seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos conquistaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, e servirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, afirmo que irão perecer. O que eu quero dizer aqui isso com vocês? Aqui a gente viu dois tipos de povo. Amém? E aquele povo que já estava financeiramente bem, se esquece do Senhor. Mas aquele que está no deserto, como o pastor Rafa disse, ele vem, Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu preciso disso. E nós vimos que Deus no deserto, se você está no deserto, Deus vai te dar o maná. Ele fez sair, no deserto ele fez sair água de uma rocha, do lugar mais impossível. Ele tirou água para que os filhos bebessem. E aqui a gente viu no final que o povo ia perecer se caso eles se curvassem a outro Deus. O que eu quero dizer com esse outro Deus? O dinheiro. Talvez você fale, mas eu vou dizimar, vou primiciar, vou ofertar, mas eu tenho uma conta para pagar amanhã. Eu não sei, eu acho que eu vou deixar para depois, outro mês. Então a gente percebe que o Senhor do seu coração é o dinheiro e não Deus. Então, que nosso coração, que o Senhor do nosso coração seja sempre Deus. Que nós não venhamos nos mover segundo a nossa conta. Você já viu aquela pessoa que quando abre a conta do celular, vê lá tipo 4 mil, 5 mil reais, e ela passa o dia feliz, ela está ótima, manda mensagem para todo mundo, vamos fazer um churras, vamos, toda feliz? Mas aí aquela pessoa que abre a conta e vê a conta zerada ou até negativa. Aí o esposo fica de cara feia para a esposa, não quer saber da esposa, dos filhos. A esposa não quer saber do esposo, trata mal, briga e tal. Você já viu uma pessoa assim? Essa pessoa, o Senhor dela não é Deus, é o dinheiro. Então, que nós não venhamos nos mover conforme a crise financeira desta terra, mas sim do céu. Amém? Amém. 2 Coríntios 9, 6 a 8 vai nos dizer: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Então, que nós possamos dizimar, ofertar nessa noite, tendo uma mentalidade, entendendo que não é o recurso desta terra que irá nos parar. Que nós nos movemos segundo a realidade dos céus, a realidade do nosso Pai Celestial. No céu não há escassez. No céu não há crise financeira. E como nós vimos, nós, filhos, aqueles que amam a Deus, se nos posicionarmos com fé, em obediência a Deus, até no deserto, até no lugar mais improvável, Ele faz sair água, Ele traz maná para a gente. Amém? E só para completar, que nós possamos ter um coração em tal do salmista. Ele diz em Salmos 20, do 7 a 8, uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Então, aqueles que confiam, depositam sua esperança, sua fé em Deus, ficarão de pé. Não irá passar necessidade. Amém? Tudo certo? Todo mundo já ofertou? Amém. Vamos orar
Esquenta suas mãos para cá, feche seus olhos. Pai, nós abençoamos cada dízimo, cada oferta nesta noite, Pai. Eu abençoo a vida dos seus filhos, aqueles que contribuíram e aqueles que não puderam contribuir também, Jesus. Nós declaramos as bênçãos do céu sobre eles, Pai. Eu declaro no nome de Jesus, Pai, que nenhum filho desta casa irá viver um tempo de escassez. Eu declaro no nome de Jesus prosperidade e abundância sobre a vida deles, não só financeiramente, mas em todas as áreas das vidas deles, Pai. Nós declaramos sobre esta casa, no nome de Jesus, os céus abertos, e nós declaramos os recursos, a provisão vindo, no nome de Jesus. Nós abrimos os céus sobre cada um, e declaramos as provisões celestiais sobre cada filho, sobre cada vida, no nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Amém. Obrigado, Vini. Aplauda Jesus mais uma vez. Amém. Se coloque de pé, vamos terminar. Amém, glória a Deus. Então, gente, relembrando os avisos, não teremos a programação normal de Forte House e Escola DNA, tá bom? Essa era a hora de você falar, brincadeira. Amém, então nós não teremos. E sexta-feira, nosso primeiro dia da nossa inauguração oficial. Aí essa hora é para você dar um amém. Amém. A gente está com muita expectativa, o pastor Daniel vai estar aqui com a gente, ele também vem com muita expectativa, o pessoal das igrejas lá do interior vão estar aqui com a gente, não sei se sexta também, mas no sábado vão estar aqui, tem uma parte do corpo de Cristo vindo para estar aqui conosco, para celebrar junto com a gente isso. Eu creio assim, a minha expectativa é que vai ser um tempo de muita celebração, de muita festa. Entenda, gente, entenda uma coisa aqui que eu senti enquanto o Vini estava ministrando. Nós precisamos entender sempre a nuvem, né? Pastor, nós vamos ficar sempre pregando sobre isso, nós vamos ficar sempre pregando sobre discipulado, sobre treinamento. Não. Mas entenda, nós estamos no segundo mês de igreja aqui nesse prédio, sim ou não? Então nós precisamos fundamentar algumas coisas. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos caminhando numa unção apostólica. Por isso que nós precisamos fundamentar algumas coisas. Não adianta eu pregar outra coisa para ti hoje, porque eu vou estar pulando etapa. Está entendendo isso? Amém. Então, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença, pela tua bondade. Obrigado, Jesus, por esse corpo, por essa família espiritual. E nos ajude cada vez mais a crescer em amor ao próximo. Tua palavra vai dizer, amar ao próximo como a ti mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Assim nós queremos ser. Nós te agradecemos, declaro Salmos 91 sobre a vida de cada um dos teus filhos. Declaro proteção, prosperidade, graça, conquista e paixão pela tua presença, que é o mais importante. Obrigado, Jesus, obrigado no nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus.